Meus amados, deixa eu indicar para vocês aqui, pelo menos agora esses 3 livros. Depois eu coloco no grupo lá, mais 3, todos relacionados à batalha espiritual, tá bom? Tem muito material aí sobre esse tema, muito material, muito livro, mas um monte de bobagem, um monte de coisa mesmo que é totalmente distorcida. Nenhum vídeo, nenhum ensinamento, nenhum escrito da Neuza Itioca, Daniel Mastral ou Rebeca Brau, pelo amor de Deus. São coisas assim que distorcem e muito essa temática bíblica, tá bom? É bíblico o tema, a temática toda, mas muita cautela. Então, ó, Na Força do Seu Poder, um livrinho barato, acho que é R$22, um negócio assim, barato, da editora Cultura Cristã. Então ele vai falar sobre diversos pontos. Eles, aliás, são bem parecidos, porque não foge muito. A base bíblica é a mesma, não é? Só que a abordagem é diferente. Então ele vai falar aqui sobre várias verdades, como por exemplo, deixa eu ver, ciladas do diabo, a verdadeira natureza do conflito, sempre nessa questão espiritual mesmo, mais sobre o reino de Satanás. Ele coloca reino de Satanás aqui, mas a gente vai discutir. Será que Satanás tem um reino? Será que ele é um rei? Será que ele é um poder independente? Então a gente vai discutir sobre isso aí, que talvez vai ser a próxima aula, né? Sobre a soberania de Deus. Já falou sobre esse tema na aula de angelologia. Isso, mas agora a gente vai dar ênfase mais nessa questão da batalha mesmo espiritual, né? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, toda oração. Então, basicamente, inclusive, esses 3 livros e os outros mais, vai pegar essa metáfora de Efésios capítulo de número 6, como, por exemplo, é esse aqui, ó, do Martin Lloyd Jones, o soldado cristão. Ele vai pegar, fazer aqui uma abordagem do Efésios capítulo 6, verso 10 ao 20, que é todo esse bloco, né? E aqui, lógico, é algo mais aprofundado, quem de fato quer entender a fundo. Então, essa questão, eu até pensei que era 6, mas são 8 volumes, 8 livros desse, tá certo? Então esse aqui, só esse ele comenta do capítulo 6, o verso 10 ao 20. Tem outro que ele comenta também o capítulo 6. Então só para vocês perceberem, 8 livros a respeito do livro de Efésios, né? E aí ele vai falar aqui, ó, também algo muito parecido. É a couraça da justiça, o que mais? Permanecer firme, o capacete da salvação. Lógico, eu estou pegando aqui aquilo que está igual ao outro, mas tem outros pontos mais que ele vai falar a respeito de disciplina, de promessa, né? Estar firme. Ele vai falar a respeito da moral, quem combate, combate de Deus, não nosso. Então ele vai falar dessas realidades também. Esse aqui, ó, muito bom também, excelente. Uma chamada para a batalha, a guerra pela verdade, do John MacArthur, muito boa também. Todos eles são na faixa de... O outro que é mais baratinho, 20 e pouco. O outro, esses dois, tem que confirmar. Acho que está 30 e alguma coisa. Hã? 35. 35, então. Então já tem... Naquele lá? Aquele, então joga lá no grupo. Já jogou, Bruno? Não é o Shaddai esses estão. Ah, tá. Então 35 cruzeiros, segundo a informação. Fora o lanchinho, né? Então... E o lanche quem vai buscar não conta? Então, amados, aqui também vai falar sobre guerra espiritual, dever, perigo e triunfo, né? Ele vai também trazer essa questão dessa batalha do capítulo 6 de Efésios. E ele vai trazer os aspectos aqui, ó, malignidade da falsa doutrina, que é o que a gente está falando, essa questão dos argumentos mesmo, que faz parte, a sutileza da heresia. Tá? Então a batalha espiritual vai falar não é só dessa questão dos espíritos malignos, demônios e tal, mas também dessa questão de que a batalha se dá pelos argumentos, irmãos, tá bom? São sofismas aí, né? Quem tiver interesse, então depois no final da aula me comunica e eu posso trazer, ou então direto lá no site. Eu não sei se eles entregam, acho que não, né? Lá é só para apresentar para venda, né? Acho. Eu nunca comprei nesse site, não, só vi o preço. Bom, vocês se interessando, irmão, dá um toque e a gente dá um jeito de trazer, tá bom? A preço de custo. A custo para mim. Ou seja, o que acontece? Às vezes eu vou lá e pego livros e eu calculo, eu gasto em torno de 14, 15 reais de condução. Aí eu vou pegar 4, 5, 6 livros, eu fraciono isso, né? Então 2 para um, 3 para outro, 2 para outro, entendeu?
Então vocês vão pagar indo lá a mais, se pegar comigo, 3, 4 reais a mais. O professor vai de ônibus, de carro ou de moto? Eita, os três, eu pego os três logo de uma vez. Oi, Tô brincando. É ônibus e metrô, né, Nereci? ônibus e metrô. É a integração, ônibus e metrô. Então é 14 conto mais ou menos, 14, 15 reais que eu ir de volta, né? E os carros têm estacionamento. Então assim, é por isso que às vezes vocês falam assim, nossa André, mas eu fui lá e tava 4 reais mais barato. Não, irmão, porque pelo menos eu divido isso aí, né? Tá bom? Não é nem que eu jogue em um só. 15 conto que eu vou gastar, é um que vai pagar. Não. Quando eu pego para 3, 4 alunos, aí eu fraciono isso aí. Né? Vocês acham justo? Um lanche grego tranquilo. Não dá, mano. Não dá, não. Nem isso dá. Eu vou na seca e volto na seca. Então vamos lá, amados. Vamos continuar a leitura de 1 João, capítulo 4, que a gente não acabou, né? Então, verso 2 diz: conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, aliás, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Olha só, percebam que as expressões elas são de batalha mesmo, vencestes, combatestes, né? Se opõe. Então são termos que remetem a essa questão de uma batalha mesmo, né? De um entrave. Então, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha que coisa interessante. Então quem ouve a verdade é de Deus, quem não ouve a verdade não é de Deus. Ouve os espíritos enganadores. É muito interessante essa questão aqui, porque o que tem de gente que não ouve a palavra de Deus, a verdade, e a gente fica falando, poxa, mas como que pode? Estão na igreja, não são de Deus, irmãos, é simplesmente isso que a Bíblia mostra, não são de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Agora, muitas pessoas, elas estão nas igrejas evangélicas aí que dizem, né? E elas na verdade estão buscando algo que satisfaça o seu próprio ego. E o servir a Deus é renunciar os seus desejos para se submeter a Deus e aí ser guiado pelo Espírito Santo. É por isso que nós vamos estudar Efésios capítulo 6 e lá vai estar mostrando, Paulo ensinando lá, que toda essa armadura tinha que ser revestida com súplicas e orações, ou seja, uma vida de busca, uma vida de sujeição ao Espírito Santo, vida de oração. Dificilmente a pessoa que vive em oração e uma pessoa que vive em estudo bíblico, ela vai ser uma pessoa enganada. Muito difícil, amados. Buscar o Espírito de Deus e buscar o discernimento bíblico, dificilmente essa pessoa vai ser enganada. Deus não deixará ninguém enganado, todos aqueles, lógico, que o buscarem com sinceridade de coração, com desejo íntegro, com desejo, com coração limpo. Então, dificilmente. Essas pessoas são enganadas, na verdade, lá no fundo, elas querem ser enganadas, porque querem viver segundo o bel prazer delas próprias. E aí vão buscando nesses doutores, a gente vai voltar lá, em Timóteo, capítulo 4, que nós lemos. Eu não acabei o texto, né? Desculpa, antes de sair desse daqui, ele fala que mas provai se o Espírito são de Deus. Mas como provar? Pela doutrina, pelo ensinamento. É assim que se prova. Como se prova os falsos mestres? Pela doutrina. Aqui não é, Diogo, essa questão mística. Não é uma prova mesmo que a gente... essa prova mesmo de realização de milagres, algo que seja sobrenatural. A prova aqui, como a gente põe um profeta à prova? Se de fato o que ele fala é bíblico. Como que a gente julga as profecias? Pela doutrina bíblica. Não é? Como que a gente julga um profeta? Se de fato aquilo que ele profetizou se cumpriu, e aquilo que se cumpriu também tem consonância com a própria Escritura. Porque é possível, inclusive, lá em Deuteronômio, nós lemos aqui em outra ocasião, não sei se vocês lembram, que é possível um profeta profetizar e se cumprir a sua profecia, e mesmo assim ele não profetizou por Deus. Olha só, coisa impensável. Não entendeu ou não? Entendi, mas é meio estranho. É algo que a gente fala, não, calma aí.
A prova da... Porque existem duas passagens no Antigo Testamento que elas parecem ser contraditórias. Uma, Moisés disse, olha, o profeta, como nós conheceremos que o profeta é enviado de Deus? Ora, se o profeta que profetizar se cumprir a sua profecia, é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. Fala, então só basta o cumprimento da profecia? Não. Porque o próprio Antigo Testamento, o próprio Moisés também, Deuteronômio também, a outra passagem de Deuteronômio. Vamos ler o texto? Lá em Deuteronômio? Bora lá. Deixa eu ver se eu lembro, né? E agora? Capítulo 15 e 30, será? Deixa eu ver se é 15 e 30. Não. 15 e 30. Não, é o 13, mano. Capítulo 13. Capítulo 13. Olha que coisa interessante, amados. Que coisa interessante. Até o 3, não é? Do 1 ao 3. Uhum. Tá marcado aqui. Isso, então, porque nós já lemos, eu já falei. Vamos relembrar. Vamos relembrar. Aliás, não é do 1 ao 3 só não. Vamos ler até os 5, tá? Tá marcado aqui. Não é? Porque nós lemos. Deuteronômio, capítulo de número 13. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal, o prodígio. Prodígio, amados, é algo extraordinário e explícito. Explícito. O que seria um prodígio? Pessoa, assim, para o mar se abrir, o mar se abrir. É algo assim, extraordinário mesmo. Isso é prodígio. São sinais e prodígios. Prodígio é algo que a gente fica de boca aberta, né? É o cidadão flutuar. Seria um prodígio. Então, olha só. Veja como os sinais não são critérios, muitas vezes, suficiente, aliás, não são suficiente o único critério que a gente deve usar para discernir se uma pessoa é de Deus ou não. Os sinais nem sempre são suficientes, amados. Então, se esse profeta, se esse sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal, um prodígio, e suceder, acontecer o tal sinal, prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, que não conheceste, né? Conheceste, melhor dizendo, e sirvamos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim tirarás o mal no meio de ti. Veja bem, todo sinal, todo prodígio, tudo aquilo que é extraordinário, que for feito por um suposto profeta de Deus, ou seja, ele falar e acontecer, mas isso servir de alguma maneira para afastar as pessoas da centralidade do Evangelho. E o que é a centralidade do Evangelho? É servir a Cristo, é se parecer com Cristo, é viver como Cristo propôs. Isso é centralidade do Evangelho. Então tudo o que acontece, tudo, amados, tudo, até um extraordinário, se isso está levando as pessoas a se afastarem do Evangelho, isso não provém de Deus. O Espírito Santo não pode jamais gerar algo que afaste as pessoas de Cristo. Isso é uma contradição enorme. Não tem como. Como que de repente, por exemplo, alguns falam assim, pode uma pessoa devota de um santo, ou até uma entidade lá, essa entidade, ou esse santo realizar tal milagre, a pessoa ser curada, ou acontecer alguma coisa. Tem como ser Deus fazendo isso? Não tem como ser. Porque o Espírito Santo jamais fará algo para que esse algo faça com que a pessoa permaneça mais ainda na idolatria ou no engano, que é o que acontece. Não é? Minha avó estava falando isso, sobre isso estava falando, né? Com a minha avó sobre essas coisas de católicos. Aí ela estava falando assim que quando os católicos rezam, eles rezam com um santo, mas eles rezam em nome de Jesus, entendeu? Aí ela falou assim que a fé deles é tão grande que Deus tem misericórdia deles e cura. Então, você concorda com essa tese? É o que eu estou dizendo agora. Vocês acham, amados, que o Espírito, porque esses milagres, supostos milagres, eles fazem com que essas pessoas sejam mais devotas ainda do santo.
Não é? O suposto milagre que acontece porque uma entidade foi lá foi solicitada, foi oferecida a ela uma oferenda, foi dada a ela uma oferenda, essas pessoas elas ficam mais ainda presas, mais ainda devotas e têm mais fé e acreditam mais ainda após essas ações, essas supostas ações de Deus. Agora vocês acham que não é contraditório? Como que o Espírito Santo pode gerar algo e esse algo vai fazer com que essas pessoas sejam mais idólatras ainda? Sejam mais enganadas ainda? Isso para mim é uma contradição, isso não tem sentido, irmãos. Eu não entendi. Você entendeu a... Entendi. Eu que não me fiz entendido então. Deixa eu ver se eu... Vou lá. Santo Expedito, né? Peço alguma coisa para o Santo Expedito. Aquilo acontece. Mas ela fala que é em nome de Jesus, entendeu? Pode ser em nome de quem for. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ser? Então vamos colocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas está pedindo a quem? Santo Expedito. Não é? Não é o Santo Expedito? Tá, depois que acontece aquilo, para quem que ela vai agradecer? O Santo Expedito. Não é? Ah, mas lá, chegou lá, o cidadão falou assim, ó, você tem que fazer um negocinho aqui, que é para o orixá tal. Tá bom. Mas aqui a gente está falando em nome de Deus. Não é? O Espiritismo também se fala em nome de Deus, inclusive de Jesus também. Aí essa pessoa vai e faz, e aí o orixá vai lá e faz o que ela pediu. Essa pessoa vai ser grata a quem? Essa pessoa vai achar que quem que fez aquilo? O orixá. Então, irmãos, não tem como. Não tem como o Espírito Santo... O que o Espírito Santo faz através dos milagres? Para que servem os milagres gerados pelo Espírito Santo? O Evangelho de João vai ser assim categórico em falar que os milagres servem para uma coisa, para que as pessoas creiam no Filho de Deus e para que, crendo no seu nome, sejam salvas. Então, os milagres, as ações sobrenaturais, se são geradas por Deus, o fim delas é levar as pessoas a serem mais e mais parecidas com Jesus. Não tem como, amados. Então o diabo ele pode ter certo poder para ele usar isso a favor dele. Da mesma forma que Deus usa para as pessoas creem nele, o diabo pode usar isso também. Lá no deserto, lá teve, né? Quando Moisés foi lá falar com o faraó. O que o diabo... Sim, exato. Lá, né? Bem lembrado. Os magos lá, o Janes e o Jambres, né? Eles não realizaram lá vários milagres? Só teve um lá que eles falaram, aqui a gente não entra, que é o dedo de Deus, aí não... Tem uma limitação para o diabo também, né? Então, ele é um espírito... Amados, nós não devemos desconsiderar, quando eu disse que a gente tem que ter equilíbrio, a gente não deve desconsiderar esse poder de demônios e de espíritos sobre os seres humanos, tá certo? Não sobre Deus. É aqui que talvez esteja um erro maior, achando que o diabo está se digladiando com Deus. Está numa batalha, ele e Deus impede igualdade. O pau está quebrando e os dois estão lá, uma hora um cai, outro, né? E o diabo venceu uma batalha, Deus vence outra. Não, essa que é a questão, talvez, que a gente deva tratar melhor. Agora, sobre os seres humanos, o diabo tem poder sim. Esse é o exemplo categórico no Antigo Testamento, onde os magos são usados por quem lá? Pelo diabo, irmãos. Não tem outra fonte, não tem outra possibilidade. São coisas sobrenaturais que são realizadas. Não é humanamente, não é mágica, não é truque. Não é uma pessoa que foi lá e fez um truque, né? Como tem truques e tal, ilusionismo, não. Ali foi uma operação sobrenatural. Fugiu da naturalidade, da capacidade humana de realização. E quem fez isso? Deus não foi, é fato. Quem foi? Só sobrou um. O diabo? Ué. Então há essa possibilidade sim. O diabo, quando se falou do Antigo Testamento, pensei que você ia citar, Jefferson, daquela estátua de bronze, né? Da serpente lá que foi levantada, não foi? Isso não foi usado pelo diabo depois para levar a pessoa à idolatria, as pessoas lá, não é? Não foi chamado lá até de um deus chamado de Neustan, pedaço de bronze? Só ler no Antigo Testamento vocês vão ver. Aquela estátua que foi usada por Deus para curar as pessoas, e ela é um tipo de Jesus. Jesus vai falar no capítulo 3 de João, que assim como Moisés levantou a estátua no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. Mas quando foi cumprido lá o propósito, servia aquela estátua de bronze para tipificar Jesus de alguma maneira, mas depois o povo foi tão idólatra, ou seja, Satanás utilizou disso. Toda idolatria é promovida por espíritos enganadores.
Por trás de todo ato, irmãos, de idolatria, existe demônios enganando as pessoas. Por quê? Porque estão afastando essas pessoas de Deus. E Deus não divide a sua glória com ídolos. Ele disse isso em Isaías. Amados, é fato. Toda idolatria, todo ensino, toda proposta que é dada ao homem, e o homem se afasta da verdade bíblica, da centralidade do Evangelho, de servir a Cristo, de adorar a Cristo apenas, isso é satânico, embora venha com um verniz de religiosidade, um verniz de Evangelho, um brilho, né? Vem assim com um brilhozinho de verdade, isso é do diabo. Agora aqui que está o perigo maior, que precisa de discernimento doutrinário, bíblico doutrinário. Nem sempre essa questão de ver demônio e tal, aí que é o grande problema. Ô, professor. Sim, desculpa, eu não sei falar e acabei cortando. Os católicos falam que as imagens são intercessor. E a palavra fala que intercessor é Jesus. Então, pronto, tá bom. E Jesus que intercede, né? Então tá bom. Aí que Então, como agora precisa oração, precisa Deus dar uma visão pra gente que aquilo lá é o diabo. O que resolve isso? O ensinamento bíblico, irmão. É o discernimento bíblico espiritual, que eu falei aqui já umas 4 vezes. É isso que precisa, não é? Então existe discernimento de fato, onde há espíritos agindo naquele momento, e o Espírito Santo nos dá a sensibilidade de saber que não é o Espírito de Deus? Sim, claro que é o dom de discernir espíritos, mas há esse discernimento que também o Espírito Santo que dá, de discernirmos biblicamente, doutrinariamente, se aquilo provém de Deus ou não, não é? Então muitas vezes os sinais, essas ações miraculosas, é que vão levar muitas pessoas a acreditar naquela suposta operação, naquele suposto pregador, naquele suposto pastor, naquele suposto profeta. Porque os sinais atraem e enganam. Os sinais fazem com que os olhos brilhem, não é? Quem que vai duvidar? Se não é Deus, quem que é? Para o ignorante pensa assim. Mas para aquele que tem um discernimento bíblico, teológico, fala, opa, calma aí. Deus, ele tem uma palavra que reprova isso. Porque ele está vendo um cenário geral. Não é só a ação ali. Não é só o que está acontecendo ali. Não é só o paralítico levantando. É o que aquelas pessoas estão sendo levadas a partir daquele sinal. Há muitas vezes se prender e aquele explorador de almas e o comerciante da fé. Vocês entendem essa questão? Então ali Satanás está operando. Agora o perigo é esse, é que ali, irmão, é um ambiente onde as pessoas pensam que é Deus que está envolvido. Ou que está envolvendo aquele ambiente. Que ali é uma igreja evangélica. Vocês acham que o diabo atua muito mais, como eu perguntei, no centro espírita, na igreja satanismo ou nas igrejas evangélicas? Nas igrejas evangélicas vai ser uma armadilha muito mais eficaz. Muito mais, amados. Não é? Então vamos ler o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11. Veja bem, eu acho muito interessante essa passagem aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 11, isso. Eu vou ler 4 versículos, depois vou pular para ler o mesmo capítulo, né? Depois mais 3 versículos. Então, capítulo 11, 2 aos Coríntios, verso 1 ao verso 4, diz assim, ó: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Verso de número 13 e 14. Olha que coisa interessante. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Paulo está dizendo, irmãos, e naquele tempo já havia
pessoas se dizendo apóstolos de Cristo, mensageiros da justiça, pregadores do Evangelho. E aí o Paulo diz assim, olha, cuidado, lá no começo ele diz, eu temo que assim como o Satanás, a serpente enganou Eva lá no Éden, que o sentido de vocês sejam corrompidos também. E não é maravilha que esses ministros se transformem em ministros de justiça. Mas quem são? Ministros do Satanás. Porque se o próprio Satanás tem o poder de se transfigurar em anjo de luz para enganar as pessoas, e não enganou? Tem alguma ocasião que vocês lembram assim? Que apareceu um anjo, disse, ó, isso aqui é a revelação, ó, isso aqui é recado de Deus, e aí surgiu uma religião? Umas 2, 3 aí, acho que... O islamismo foi assim. Islamismo, quem mais? Uma tal de lâmina de ouro que um cidadão recebeu. Lâmina de ouro? É, as lâminas. O anjo Moroni. Os Mormons. Não lembro dos Mormons. Os Mormons. Então são anjos, supostamente anjos de Deus que aparecem, olha aí. Então se o próprio Satanás se transfigura nesses anjos, imagine esses seus ministros, pastores, apóstolos, que carregam o nome. Eu vi esses dias aí, ontem, um tal de fulano, um rapaz jovem, oh meu Deus, apóstolo da mão cirúrgica. Vocês nunca viram, não? Como? Não? Apóstolo da mão cirúrgica. Aí o cara tem uma luvinha branca. Imagina a miséria que ele faz, mano. Cura um monte. Tinha um cidadão aí novo que apareceu alguns anos atrás. O cara era assim, ó. Ele jogava óleo na pessoa. Óleo mesmo. Óleo e tal. Ia naquela coisa e tal. E orava e tirava pedra. Como se... E focava assim, ó. Como tirava pedra, assim. Como a pedra estivesse dentro da pessoa e ele tirava. Irmãos, o que enganou de gente esse cidadão, esqueci o nome dele, rapazão novo também. Agora esse aí, não sei, apóstolo da... Eu vou pegar lá e eu mando o link para vocês. Tá lá perto ali em Goiás. Sabe? Isso, exato, Goiás mesmo, da mão cirúrgica. Fazer uma cirurgia. Exato. Ilusionismo ele conseguia realizar mesmo assim. Ilusionismo. Ali era. Tá certo? Mas olha só que coisa interessante. Então a Bíblia vai dizer, Paulo vai alertar aqui, amados, João nós lemos, o apóstolo João nós lemos. Nós vemos o Paulo aqui em 1 e 2 Coríntios, não, só foi 2, né? 2 Coríntios. E a gente vai ler outras passagens bíblicas, Novo Testamento, que vai mostrar essa possibilidade desses espíritos usarem, inclusive, pessoa de carne e osso, e que são essas pessoas consideradas por muitos pregadores de Deus, evangelistas de Deus. Só que, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que é possível isso. E aqui talvez resida o maior perigo. Neuza Itioca. Entre lá, eu confio em vocês, não tem problema de... Vocês podem ter contato com essas coisas aí. Eu ia pesquisar mesmo, chegar em casa. Isso, Neuza Itioca. Houve lá um videozinho, a outra pastora que eu disse, que eu até esqueci o nome dela. Antonieta Rosa. Pesquise lá. Dessa mulher? Antonieta Rosa. Neuza Itioca. Com K mesmo, Itioca. Então pesquisa só... Eu vi já ela. Já, né? Então, irmãos, ó. É regressão que ela... Isso. Ouçam, vão ouvindo. Compare com aquilo que vocês sabem. Neuza o quê? Itioca. Quem pai apóstolo também, Renê Terranova, né? Renê Terranova, outro complicado. Como? Renê Terranova. Amados, eu falo sem medo de errar e sem pecar. Tá? E vai para público, então não tenho medo não. O Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Edir Macedo, esses caras, eles são falsos profetas. É gente usada por Satanás para enganar multidões. Essas pessoas não falam de Cristo em nenhum momento da sua pregação. R.R. Soares, outro também. Esses dias ele postou aí, concordando com o aborto. Falou... Não, isso é coisa... Isso é coisa pouca, Jefferson. Isso aí é coisa pouca. Concordando mesmo. Isso é coisa pouca no sentido que estão enganando essas pessoas a respeito da eternidade. Concordando para abortar mesmo. Olha só, amados, essas pessoas não falam de arrependimento, expiação de Cristo, não falam de trindade, não falam das verdades das Escrituras, não falam de tudo aquilo que é centro do Evangelho. Não falam. Vocês podem ouvir 200 mensagens desses caras. Eles não falam dessas verdades que são doutrinas básicas do Evangelho. Não falam, não é pauta, não entra na conversa deles, amados. Perceba o conteúdo. Jesus não entra nessa conversa. Arrependimento, vida de santidade, isso não entra nas pregações.
Ou seja, tudo aquilo que é doutrina bíblica eles deixam de lado. Prega o quê? Só bobagem, só heresia. Enganando quem? Os incautos, os ignorantes. Esses que de fato não conhecem, não se preocupam, não querem doutrina bíblica, não gostam, rejeitam, amados. O Ed Soares é parente do Ed Macedo, né? É, tudo da mesma. O Valdomiro veio da Universal, né? Tudo. Então, amados, a gente vai estudar nesse tom.